O que você pode fazer na sua área de atuação para fazer a diferença no mundo? Fala galera, beleza? Meu nome é Victor Brandi e a gente vai para o 8º entrevistado dessa série que a gente está passando pessoas que fazem a diferença pelo mundo. Se liga nesse convidado. Galera, então a gente está agora com o 8º entrevistado dessa série Pessoas que Fazem Diferença pelo Mundo, com o Wanderson. Cara, queria te agradecer de coração. Eu que agradeço pela oportunidade. Você sabe que você é um dos caras para mim que, sem dúvida nenhuma, além de fazer a diferença no mundo das pessoas, ele é um cara que fez e faz uma diferença muito grande na minha vida, na VIP onde ela está hoje, porque sem dúvida nenhuma eu sou uma das partes que faz a VIP acontecer. E depois ele contando um pouquinho, eu falo para vocês um pouquinho mais do que esse cara tem a ver. É uma gratidão imensa de verdade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui fazendo parte dessa história aí da VIP. Mas eu não vou te apresentar, eu queria que primeiro você se apresentasse para toda essa galera que está te vendo. Quem é o Wanderson? Vamos lá, é difícil, né? Falar da gente é sempre muito difícil, mas Wanderson é um cara casado, né? Casado com a Marlise, não tenho filhos ainda. Gosto do esporte, jogo futebol, treino Muay Thai. Estou começando a gostar da musculação agora também. Olha! O Wanderson é um cara que gosta de viver a vida dentro daquilo que é viver o real propósito da nossa existência. Então, o Wanderson é o cara que está sempre na busca daquilo que é o propósito da sua vida. Horas a gente acerta, horas nem tanto, mas a gente vai aprendendo, amadurecendo e avançando rumo àquilo que faz sentido para a nossa vida. Que legal, que show, que legal. E conta pra gente, o que você faz e da onde surgiu essa vontade de fazer o que você faz, da sua profissão, do que você atua, do que você faz hoje? Certo. Ainda falando um pouquinho sobre mim ali, uma coisa que eu não citei é que eu me considero um cara improvável. Por que improvável? Justamente pela missão da qual eu faço, né? Eu sou pastor de uma igreja, de uma comunidade cristã na cidade de Joinville, e a minha missão é cuidar de gente, é cuidar de pessoas, é amar pessoas, né? Não somos perfeitos, mas somos o melhor que podemos ser. Então hoje eu pastorei uma comunidade de fé que é a AME em Joinville. Então ali nós cuidamos tanto da parte espiritual das pessoas, como também da parte física, né? Aquilo que é o alimento para o corpo, mas também aquilo que é alimento para a alma. Então eu me considero um improvável porque estar diante de uma responsabilidade, que é fazer da missão de Deus a minha missão de vida, isso olhar para mim mesmo, não há atributos o suficientes de mim mesmo que justifiquem a missão pela qual Deus me chamou para fazer. Então eu digo que eu sou improvável porque Deus pegou um cara extremamente tímido, um cara extremamente, nunca fui de falar bem em público, nunca fui de ter aquele contato devido à timidez com as pessoas, e eu fui vencendo etapa a etapa, né, aprendendo a falar em público, aprendendo da palavra e a ministrar dessa palavra aos outros através do estudo da teologia, aprendendo, enfim, cara, a lidar com o ser humano, a respeitar o ser humano, aprendendo a se solidarizar, que hoje muito se fala em solidariedade, em misericórdia e compaixão, mas pouco se vive. Mesmo quando a gente busca de Deus os atributos de Cristo para viver isso na nossa vida, já é difícil. Então, é improvável porque Deus pega um cara que aos olhos carnais não tinha, nossa, esse cara aí, pastor, esse cara aí cuidando de gente, esse cara aí numa responsabilidade tão grande, não, vamos chamar outro que aparentemente tem mais qualidade. Não, Deus vai lá e pegou um improvável e colocou na posição, na missão que eu exerço hoje, juntamente com toda uma liderança, toda uma comunidade de fé. Então hoje nós trabalhamos tanto a parte espiritual, que são as nossas celebrações, que são os nossos discipulados, né, que é a caminhada com as pessoas, trabalhando o bem-estar espiritual das pessoas, numa sociedade hoje que tanto se fala em ansiedade, tanto se fala em depressão,
né? As pessoas, quanto mais elas têm, mais vazias elas estão, né? Quando chega aquela questão na vida do ser humano que quando tudo já não é mais o bastante, né? Então o nosso trabalho é isso, trabalhar o bem-estar espiritual e consequentemente a missão de Jesus sempre foi estender as mãos aos necessitados. Então a nossa missão, a minha missão e de toda a comunidade AME é ajudar as pessoas em todas as esferas que nós podemos atingir. Na parte alimento para o corpo, na parte o agasalho que aquece, na parte o calçado, né, que calça os pés, na parte daquilo que envolve a igreja, tocando a sociedade com as suas obras sociais, tocando na educação, tocando nos hospitais, tocando em tudo aquilo que a igreja nasceu para fazer, que é a nossa missão. Então, hoje, a minha missão de vida, o que eu faço é pastorear, é cuidar, é o que um pai faz para um filho, né? Qual é o papel de um pai na vida de um filho? Ser um provedor, ser aquele que protege, ser aquele que gera destino na vida do filho, né? Que é o que Deus é para nós. Deus é o Abba Pai, ou seja, aquele que está acima, o paizinho querido, pai de amor. E o papel de Deus na vida do ser humano é prover, proteger e gerar destino na vida de cada um de nós. E esse é o nosso papel na vida uns dos outros. Que legal, caraca, uau! Na verdade é praticamente um culto, uma palestra, já vem tudo isso, né? Isso que você falou é muito legal do improvável, porque eu acredito muito que é aquela frase que todo mundo conhece, que idade não tem a ver com maturidade, né? Sim. E hoje você é pastor, você é um grande amigo meu, um dos meus melhores amigos. Obrigado. E sem dúvida nenhuma, acho que a forma com que você leva a palavra, a forma com que você leva isso para as pessoas é engrandecedor. Depois eu falo um pouquinho do que faz diferença para mim isso. Sim. E aí, de onde surgiu essa vontade de ser pastor? De onde veio isso? De onde começou assim, aquela lá atrás, assim, onde é que foi? Boa pergunta, né? Porque eu sou um cara que tenho 30 anos, então sou bem jovem. Algumas pessoas falam, pô, tu é pastor? Porque as pessoas sempre têm aquela ideia de pastor, um cara mais gordinho, cabelo todo branco, né? Que não pratica Muay Thai, que não pratica nenhum tipo de esporte, que, enfim, né? Aquele cara já de terno e gravata e tal. Isso aí é uma realidade de anos atrás, né? Hoje a gente se atualiza, né? A gente, por exemplo, a AME é uma igreja que ela trabalha dentro de uma linguagem completamente contemporânea, né? Trabalhando a nossa realidade. Já vou responder a tua pergunta. Eu entendo que a palavra de Deus ela é a mesma, ontem, hoje e será eternamente. Mas como Billy Graham, um dos grandes evangelistas, que faleceu há pouco tempo, inclusive, mas ele dizia que por mais que a palavra de Deus não muda, ela permanece a mesma para sempre, a forma como nós ganhamos as pessoas muda. Então nós precisamos nos contextualizar com a nossa geração para podermos alcançar. Respondendo a tua pergunta, não pensava em ser pastor, nunca pensei em ser pastor, não queria ser pastor, não porque não gostava, mas pela responsabilidade da qual eu citei, por me achar um improvável, inclusive. Os meus pais são pastores e eu sei o desafio que é. Eu sabia, antes de assumir essa responsabilidade, o desafio que era, né? O meu sogro e a minha sogra são pastores. Os avós por parte de pai da minha esposa são pastores. Os meus avós por parte de mãe e pai, né? Só a minha avó por parte de mãe ainda está viva, mas eles eram pastores, né? Então eu venho de uma linhagem mesmo, no contexto bíblico, como falamos, sacerdotal. Essa é a verdade. Eu sempre cantei, eu canto, né? Canto. Canta muito. Canta muito. Obrigado. Eu sempre gostei de cantar, sempre fui envolvido com a música, sempre tive banda, né? Voltada para o meio gospel, sempre músicas do meio gospel, né? Em adoração a Deus e tal. Então, eu achei que eu ia ser, eu vou ter uma banda, vou rodar o Brasil inteiro e vou cantar. Né? Nunca pensei que iria assumir essa responsabilidade de um pastoreio sênior de uma comunidade de fé, de uma igreja como é a AME hoje. Então esse sentimento foi sendo plantado quando eu fui na busca por aquilo que é o propósito de Deus para a minha vida. Então
e quando a gente começa a buscar os propósitos de Deus para as nossas vidas, o Espírito Santo, ele trabalha de dentro para fora. Nada é enfiado goela abaixo. Sempre é de dentro para fora. Você começa a se perceber gostando de coisas das quais você jamais achou que iria gostar. Os teus hábitos começam a mudar. Esse é o processo da transformação. Então foi assim. É um cara que achava que ia só cantar, ter banda, rodar por aí tudo. E de repente Deus começou a mudar meu coração. Deus lançou essa semente do cuidado para com as pessoas. Deus lançou a semente de que ministério, eu preciso servir as pessoas. Não existe ministério sem servir as pessoas. Não existe missão que não envolva serviço ao outro. Não importa a área onde você atua ou trabalha, inclusive no mercado de trabalho, a sua vida profissional, tudo que você faz, as suas habilidades e competências, elas sempre podem ser aplicadas no serviço ao outro. Então, Deus começou a mudar isso no meu coração. Ei, não é só cantar, você precisa servir. Não é só rodar, você precisa viver comunidade local. Você precisa ter uma família, né? Então, você precisa criar raízes. Então, Deus começou a mudar. Então, eu não tinha o sentimento, embora venha de um lar de pastores, mas Deus lançou essa semente, ela germinou, deu frutos e hoje a gente vem experimentando o novo de Deus a cada dia. Que legal, cara, que show, que show. E como você sabe, a gente está passando por essa série que se chama Pessoas que Fazem a Diferença pelo Mundo. Você já falou tanta coisa aí e eu sou um cara que eu tenho certeza absoluta que você faz a diferença no mundo, senão eu nem iria te convidar. Legal. E eu acredito que você faz uma grande diferença no mundo das pessoas, enfim, no meu mundo. E eu queria te perguntar para você falar para essas pessoas. Você comentou um pouquinho, mas que projeto mais você participa? Que projeto mais você tem hoje? Ou se você quiser especificar um projeto ou outro, que você acredita que faz a diferença? O que você leva a mais aí que faz essa diferença para o mundo das pessoas? Perfeito. Como eu falei, a missão do ser humano, o propósito maior do ser humano é fazer da missão de Deus a sua missão. Então, só para responder a tua pergunta, deixa eu só falar algo aqui também importante. Sou pastor, vou falar a respeito da palavra. Lógico, você. Então, cara, é o seguinte, qual que é o problema do ser humano? Por que eu falei no início que quanto mais o ser humano tem, mais vazio ele se sente? Porque existe um processo na vida do ser humano que só pode ser preenchido pela presença de Deus, independente da onde ele esteja, se ele frequenta uma igreja, se ele está em casa, se ele acredita em Deus, se ele não acredita, aonde está a fé dele, independente, o ser humano só vai se encontrar quando ele entender o propósito para o qual ele nasceu. E o propósito para o qual ele nasceu está na grande comissão de Jesus, no grande mandamento de Jesus que nós encontramos no Evangelho de Mateus e também Marcos, o ide de Jesus. Quando eu entendo o ID de Jesus, tudo passa a fazer sentido na minha vida, porque ali está o propósito para o qual eu nasci. Em primeiro lugar, o texto vai ensinar, vai me dizer e deixar muito bem claro que eu nasci para adoração a Deus. Se o ser humano não entender a oração do Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, começa adorando a Deus. Então, a primeira coisa que precisa acontecer na minha vida é a adoração a Deus. Quando eu entender isso, é que a minha vida vai começar a fazer sentido. A minha vida, você pode buscar onde você quiser, você pode buscar no esporte, você pode buscar em várias estradas espirituais, fique à vontade. Você só vai se encontrar no real sentido da sua vida quando você entender que a sua vida, primeiro ela acontece para adoração a Deus. E aí você pode encontrar em outros lugares um preenchimento desse vazio. O problema é que esse preenchimento é uma alegria por um pouco de tempo, ela não é eterna, ela não dura, ou seja, ela vem e logo se vai. O que eu estou falando é algo eterno, é aprender a lidar com as tribulações da vida e mesmo assim se manter feliz, se manter alegre. Então, primeiro, eu nasci para adoração a Deus. Segundo, eu nasci para pertencer a uma família biológica ou espiritual, como é a igreja, a instituição religiosa. Ela tem esse papel de me inserir numa família. Então, eu nasci para ser família. E uma coisa que o diabo colocou na mente do ser humano é que ele pode ser feliz na solidão. Só que ninguém nasceu para ser sozinho.
E hoje tudo que ele quer é, não, viva sozinho, curta a sua vida, não se relacione com ninguém, porque isso é ser feliz. Cara, isso não é ser feliz. Agora tem a ideia de casamentos modernos. Qual que é a ideia de alguns? Nós somos casados, mas cada um mora em um apartamento, cada um mora em uma casa. Queridos, isso não é ser feliz. Isso só significa a imaturidade do casal de não saber enfrentar os seus problemas. Olha só. Entendeu? Então eles fogem do problema, ao invés de resolver o problema. Eu nasci para viver família. Terceiro, eu nasci para refletir a imagem e semelhança de Cristo. Nós nascemos para ser a imagem e semelhança de Cristo. E imagem e semelhança de Cristo no quê? Para ser um semideus? Não. Não é que eu sou igual a Deus. É que eu preciso atribuir na minha vida os atributos morais de Jesus. Ou seja, aquilo que ele viveu como homem nos ensinou, o amor, a paz, a mansidão, a longanimidade, a benignidade, todo esse processo, a compaixão, misericórdia, a solidariedade, tudo, o perdão, a graça, tudo precisa estar na minha vida e eu preciso levar isso ao próximo. O que vai me levar ao quarto propósito que eu nasci para viver o serviço, que é servir as pessoas. Então, quando eu entendo sobre servir as pessoas, aí eu vou entrar aonde a gente atinge hoje, respondendo a pergunta que você fez para mim ali, para entrar nesse assunto. Então, a AME hoje, entendendo todo esse processo, adoração, comunhão, discipulado, ministério, quando a gente entende isso, a gente começa a entender que nós não podemos ser igreja no contexto religioso do processo, pessoas que se reúnem no local, vai só no domingo ou só numa quarta, para lavar a alma, para eu preciso lá e pagar pelos meus pecados. Quem pagou pelos nossos pecados foi Cristo na cruz. Você não precisa, não existe esforço que você possa fazer que vai ser maior do que o que Cristo já fez por você na cruz. Agora, nós precisamos manifestar as boas obras. Eu não sou salvo porque eu sou bom, eu sou salvo pela fé no que Cristo fez por mim na cruz. Agora, embora eu não seja salvo pelas obras, eu sou salvo para as obras. E aí entra o que nós fazemos hoje. Hoje a AME é uma comunidade de fé que ela se preocupa em ser relevante para a sociedade. Nós não temos um projeto social, nós somos o projeto social. A AME não é uma igreja para o bairro Guanabara em Joinville. A AME é uma igreja para a cidade, para o estado, para o país. Conforme Deus vai mandando os recursos, nós vamos crescendo, certo? Então a AME é uma igreja que se preocupa tanto com a tua vida espiritual, como também se você está sendo suprido nas suas necessidades, financeira, alimento, cara, tantas necessidades que o ser humano tem. Então a AME hoje ela tem projetos sociais, né, que cuida do espiritual, que são as nossas celebrações. Ela tem projetos sociais como a nossa casa social, né, a gente tem hoje uma casa social, que inauguramos há pouco tempo, mas esse ano ainda vamos inaugurar pelo menos mais uma, mas o nosso desejo é ter mais 6, 7 em Joinville toda, até porque cabe isso aqui, fazendo missão, começando aqui pela nossa realidade, começando pela nossa cidade, né? Então a AME hoje ela tem trabalhos sociais, onde ali na casa social, onde nós temos atendimento médico, odontológico, psicólogos, advogados, o nosso mercado solidário, um refeitório onde servimos alimento para as pessoas, salas onde temos cursos, né, que ajudam no processo de desenvolvimento, aulas de reforço de 18 a 54 anos, cara, não importa a idade. Ali a gente, em parceria com outras empresas, outras instituições de ensino, a gente leva o conteúdo, o conhecimento e a partir dali até ajuda a encaminhar a pessoa através de um currículo no mercado de trabalho de novo. Então a gente se preocupa com tudo aquilo que envolve o ser humano, a sua vida espiritual, a sua vida física. Mercado solidário, por exemplo, onde a gente faz a diferença. Não é um projeto que nasceu aqui, nós pegamos um modelo já existente. O mercado solidário nasceu de uma ideia. Nós sentimos a necessidade, aí conhecemos esse projeto fora e resolvemos trazer aqui para nós, que nós levávamos cestas básicas no ano de 2018 com um projeto social chamado Amicidade. Esse é o nome da nossa associação, Amicidade, e nós levávamos cestas básicas para as pessoas. E nós começamos a entender que só cesta básica não mudava a vida de ninguém. Eu só levava o alimento, eu supria a vontade da pessoa, mas não a necessidade dela.
Entendeu? Então, eu levava a vontade dela de alimento, então ela tinha, mas não supria a necessidade dela. E também não dava para, não tinha como nós entrarmos nas casas, porque era aquele processo de entregar a cesta básica. Quem já participou de algumas ações do que diz respeito a isso, geralmente dezembro, Páscoa, final de ano, essas coisas, as datas comemorativas. O Amicidade nasceu de entender, opa, tem muita gente que vem nas datas comemorativas, eu preciso fazer quando não tem datas comemorativas. Então foi no ano de 2018 entregando cestas básicas, acompanhando algumas famílias. Depois nós tivemos essa referência do mercado solidário. Então nasceu a ideia da Casa do Homicidade, para suprir a necessidade ali de médico, tudo que eu já citei, advogado e tal. E o mercado solidário, que é, nós temos um mini mercado, prateleiras, os produtos, nós ganhamos os alimentos, né, de parcerias com os próprios membros da comunidade trazem, pessoas da sociedade também doam, mercados que a gente tem parceria, então eles trazem o alimento, nós colocamos nas prateleiras, colocamos apreciação nesses produtos, temos um balcão normal, carrinho de compra normal. Então, as pessoas que nós levávamos as cestas básicas, hoje elas vêm até a casa social. Ela vem no sábado, então no sábado ela chega cedo, então quando ela entra, ela é recebida com um café, onde nós servimos um café, onde temos ali um devocional de 5, 10 minutos, uma ou duas músicas, louvores, obviamente. Então a pessoa é trabalhado o espiritual dela e em seguida ela recebe a senha. Então ela vai para o mercado solidário. Lá tem um voluntário que vai auxiliar ela. Na entrada do mercado solidário ela recebe a moeda que nós chamamos de solidários, que é o que a gente sabe o que montaria uma cesta básica. Só que ela vai na prateleira escolher o que ela precisa, o que é a necessidade dela. Então ela tem essa experiência de comprar o produto, mesmo que a gente que está fornecendo essa moeda chamada solidários. Então ela pega o que realmente ela precisa, se ela não precisa, ela não pega, passa no mercado bonitinho, depois ela passa pelos atendimentos, depois ela tem um salão de beleza, tanto uma barbearia quanto também um salão de beleza para as mulheres ali. Tem a barbearia, como eu já citei aqui, para, né, os homens dar um trato na barba, né, cabelinho na régua. Tem o nosso bazar, que daí é a lojinha, os produtos, as roupas, calçados selecionados, para as pessoas passarem ali e terem essa assistência. Então, isso é um dos trabalhos que a gente se torna relevante. Aí, dentro do nosso projeto, vem Lar da Criança, Lar do Adolescente. Minha esposa trabalhou por muito tempo, né? Ela está formando em psicologia agora esse ano. Então, ela trabalhou no Núcleo Maria da Penha. Então, a gente está com um projeto de abrir uma casa para atender mulheres em situação de risco, de abuso, entre outras situações. Né? Trabalhar a questão do psicológico dessas mulheres, porque trabalhar com a criança, como eu já citei, adolescente, lar de idosos. Então são tudo projetos que já existem e outros que ainda entrarão em prática. Já temos os projetos, estamos só na espera dos recursos para colocar em prática. A escola, queremos ter uma escola relevante, né? Não uma escola para crente, mas uma escola com princípios cristãos para a sociedade, né? E a longo prazo vem aí sonhos grandes que a gente tem, mas sempre se preocupando com a sociedade, como Jesus fez. Certo? Então, a nossa relevância hoje não está em fazer cultos. A nossa relevância hoje está no cuidado geral que se pode ter com o ser humano. E a nossa ajuda não é só para membros da comunidade. E não é nem só para não é para fazer o trabalho social e chamar membros para a sociedade, não, para a comunidade. Não. A ideia é cuidar da sociedade. O nosso desejo é que as pessoas olhem para a AME e digam assim: essa comunidade de fé, essa igreja, ela não pode nunca fechar as portas na cidade de Joinville. Por quê? Porque eles são extremamente relevantes para a sociedade. Não é só culto, não é só... É tudo, é tudo. É o espiritual, é a alma, é o espírito e a igreja sendo relevante. A igreja somos nós, né? Hoje, quando fala de igreja, o pessoal já imagina 4 paredes, uma cruz lá em cima. Não, aquilo é uma estrutura. A igreja somos nós, né? O chamado para ser relevante é para nós. Aquela estrutura, a gente é o encontro onde nos reunimos, né? Então, hoje nós entendemos que somos relevantes, como eu disse várias vezes já nessa minha fala, quando eu faço da missão de Deus a minha missão.
Tiago vai dizer que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas e suprir, cuidar das suas necessidades, né? Então esse é o papel. Mateus capítulo 20, versículo 28, ou Mateus capítulo 20, versículo 28, vai dizer que até mesmo o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir a humanidade e dar a sua vida por amor a todos. O problema nosso é que a gente fala muito, mas faz pouco. O problema nosso é que todo mundo fala que o Brasil precisa ser um país melhor, mas ninguém quer ser o agente transformador. Sabe por quê? Porque a gente não trabalha o fator generosidade. Então hoje o que a gente mais aprende, onde a gente mais trabalha na comunidade de fé hoje é o fator generosidade. Porque o que é generosidade? É sacrificar, Google, Wikipédia, é sacrificar o que me custa em prol de um propósito maior do que eu mesmo. E hoje, por exemplo, quer entender o que é generosidade? Você tem 3 tênis da Adidas, 4, 5 tênis da Adidas, você usa os 5, gosta dos 5, estou usando um exemplo bobo aqui, né? Você gosta dos 5? Então faz o seguinte, pega os teus tênis e começa a doar para pessoas que você sabe que precisa e fica com 1 ou 2 que você vai usar. É difícil. É difícil, porque eu gosto, porque esse eu vou usar segunda, o outro eu vou usar final de semana, esse eu vou usar amanhã, porque esse combina com o look tal, esse vai combinar com o outro, e aí quando você vê, não vou fazer, quando eu não quiser mais, eu dou, só que quando você não quiser mais, deixou de ser generosidade. Ou a gente dá o que sobra, né? Dá o que sobra, que não é generosidade. Generosidade não é dar o que me sobra. Generosidade é exercitar, a gente precisa exercitar a generosidade. Essa é a questão. Jesus tem um momento, uma passagem bíblica, que Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Aí Pedro questiona assim Jesus, mas tu lavar os nossos pés? Que absurdo, não faz sentido isso, tu és o mestre, tu és o soberano. E Jesus diz assim, não Pedro, você não está entendendo nada. Quando vocês fizerem o que eu estou fazendo, uns pelos outros, vocês entenderão o que é ser feliz. Isso já vem qual é a nossa cultura? Capitalista. Entendeu? Capitalista. Entendeu? A Bíblia ensina o quê? A repartir com os outros. No reino de Deus, eu recebo de Deus. Eu celebro o que eu recebo e eu reparto o que eu recebo. O problema é que eu recebo, eu celebro e eu fico. Esse é o problema. Mas eu conquisto as coisas com o suor do meu rosto, ok. É pela minha força que eu estou conquistando. A minha empresa está onde está pela minha força. Eu estou onde estou porque eu ralei. Querido, você ralou, você estudou, você fez, sabe de tudo, parabéns. Só que tudo que você fez foi a sua parte. Porque o impossível que você, às vezes, por estar com a mente tão cega, não percebeu acontecendo, foi Deus. Quem provê a matéria-prima de tudo que nós fazemos é Deus. O carro que eu ando, a matéria-prima de onde vem tudo, vem de Deus. A natureza, Deus fez. O alimento que nós comemos, a empresa foi lá, só empacotou, industrializou todo o processo, mas vem daquilo que Deus proveu. Tudo é Deus quem Ele vem como provisão para nós. A gente usa dos recursos que Deus nos dá. E às vezes bate no peito achando que é pela nossa força. Não é nós. Então eu recebo de Deus, eu celebro. Eu recebi o meu salário, eu recebi o meu prolabore, show de bola, curte, viaja, se programa. Tem um planejamento, hoje se fala tanto sobre finanças, tem um planejamento, só que nunca esqueça aquilo que o Paulo Vieira tanto fala, né? Reparta, exerça a generosidade, senão não vai ser completo o processo. Então eu preciso servir. Então, quando eu paro no sinaleiro e dou R$2 porque é o que sobrou de troco, cara, isso você só deu, não é generosidade, filho. Isso é só uma esmolinha. As moedinhas estão aqui, como eu ajudo. Agora, se aquelas moedas realmente te custou alguma coisa, isso foi generosidade. Se aquele R$2 realmente te custou alguma coisa, foi generosidade. É que a generosidade tem que custar, certo? Tem que ser um sacrifício. Faz o seguinte, mano, R$50 vale para você? Vale? R$100 vale para você? Então no próximo sinaleiro que você parar e você ver alguém que realmente tenha a necessidade, porque tem que ter o time. Eu tenho que entender o momento, né, de ajudar e o momento, peraí, esse cara precisa passar por alguns processos. Por que ele está ali? Por exemplo, eu paro no sinaleiro, tem aqueles caras com chapéuzinho,
o sol queimando na nuca, aqueles panos, vende pano de prato, pano de chão, no braço ralando, vendendo 5 por 10, não sei o que, por não sei quanto, vendendo bala de goma e não sei quanto, fazendo negócio. Cara, meu Deus, se você pode, cara, vai lá, mano, e abençoa a vida desse cara. Não custa sabe? nada. Não custa nada. Você parou, viu alguém, pô, esse cara realmente, cara, não é porque ele é um folgado que ele está aqui, não é porque ele não quer trabalhar que ele está aqui, não, ele está trabalhando, só que, cara, o processo para ele está mais difícil. As condições são diferentes. Isso, né? servir é aliviar a dor do próximo, cara. E a Bíblia diz que aquele que alivia a dor do próximo terá a sua dor aliviada. Provérbios fala isso, sabe? Então, eu entendo nesse processo que o que nós seres... Qual é o principal problema? É que a gente é egoísta. Tá ligado? Porque que várias igrejas são egoístas, várias igrejas estão preocupadas só é só nela, é só o mundinho dela, é construção em cima de construção, é obras faraônicas. Eu não sou contra o cara construir um belo templo, mas desde que as outras necessidades estejam muito bem supridas, desde que a igreja tenha a sua vida financeira muito bem distribuída, sabe? E não é fácil, cara, porque é um processo de constante aprendizado. É o que eu disse no início, nós não somos a melhor igreja. Eu não sou o melhor, nós não somos os melhores. O que eu estou falando, eu preciso aprender, eu preciso aprender a viver isso que eu estou falando todo dia. Eu preciso negar a minha natureza todo dia para viver essa coisa da compaixão, da solidariedade. Entendeu? Bem-aventurados os humildes, os de espírito ensinável, os que se solidarizam, os que exercem misericórdias. Felizes são esses. Então eu entendo que a AME hoje, eu como pastor dessa igreja, juntamente com os demais líderes e pastores na igreja também, o pessoal que faz parte da comunidade, nós sabemos qual é a nossa missão e estamos em constante aperfeiçoamento para que possamos ser o melhor a cada dia e para que possamos estar no real propósito da nossa existência a cada dia. Uma coisa interessante ainda falando sobre servir as pessoas, né, é que o problema, e voltando nessa tecla, é que o problema da sociedade hoje é que nós estamos sempre atrás do eu. Nós buscamos a Deus para benefícios próprios. Quando nós aprendemos a adorar a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz, aí você vai entender. Quando você entender que o reino de Deus não é sobre você, não é sobre eu, mas é sobre Deus acima de todas as coisas e o outro, aí as coisas passarão a ter sentido. Então a AME, ela se torna, a nossa missão se torna relevante quando nós começamos a aplicar esses princípios da bondade, da graça, da misericórdia, da compaixão. Lutamos, porque a nossa carne ela é egoísta, a nossa carne não quer. Se a gente piscar os olhos, a gente se vê fora do propósito. Então eu preciso corrigir as minhas rotas diariamente. Corrija as suas rotas diariamente. Se eu posso dar um conselho, é esse. Corrija as suas rotas diariamente. Porque é um piscar de olhos e você está fora do propósito para o qual você nasceu. Caraca, não sei nem o que falar, né? Nem o que responder. Mas acho que dentro dessa pergunta que eu fiz do que você faz de diferença para o mundo, do projeto, dos projetos que você participa, eu falo que eu, por estar presente, né, muitas vezes mais próximo, muitas vezes presente, mas não tão presente fisicamente, por conta das viagens, mas por conta da nossa amizade, de além de você ser meu amigo, você também é meu pastor, você é onde eu frequento na Igreja AME hoje, a comunidade que eu decidi estar, e sem dúvida nenhuma, você era um cara que você não poderia deixar de participar dessa série, porque lá atrás, em 2015, quando eu passei por algumas situações na minha vida, que um dia eu vou contar no canal do YouTube, você foi uma das pouquíssimas, raríssimas pessoas que pôde me reapresentar, vamos dizer assim, o quão importante é eu ter Deus na minha vida, o quão importante é eu mesmo sendo falho, eu estar sempre entendendo o quão importante é eu estudar a palavra, eu ser um cara de oração, eu ser um cara de frequentar uma comunidade, poder dividir isso com as pessoas, e mais do que tudo isso, daí foi o que você falou, eu poder utilizar das minhas atitudes durante o meu dia, de eu realmente falar, fazer e praticar. E eu te agradeço de novo, como eu já te falei, milhões e milhões de vezes, é uma gratidão minha eterna, porque hoje a VIP, inclusive, para quem não sabe, a VIP vai fazer 4 anos,
A VIP dá certo, porque até hoje a minha motivação sempre é primeiro em Deus. Uau. Depois vem no meu treinamento, depois vem na minha consultoria, depois vem nesse vídeo do YouTube, depois vem em tudo de que eu faço hoje. Porque eu pude entender lá atrás com você, inclusive, de que os princípios é importante, o ter o amor, o saber tratar bem as pessoas. Inclusive, a base da VIP o meu propósito é fazer com que as pessoas entendam que a maneira de se relacionar é o sucesso de qualquer negócio, Sim. de qualquer equipe. Sim. Porque daí eu fecho com o meio empresarial. Mas abrindo tudo isso que você falou, eu pude entender e aprender e continuo aprendendo nos cultos que eu vou, no próprio canal do YouTube. Depois lá no final a gente vai deixar todos os seus contatos, tudo para a galera conhecer. Estando junto com você, tomando café, batendo um papo, sempre para jantar, conversando direto. Sempre. E sem dúvida nenhuma, cara, é uma gratidão assim indescritível de você ter me mostrado de novo o quão importante é estar no caminho de Deus, e continua mostrando sempre. E aí eu te falo isso porque você é um dos caras que faz para mim a diferença absurda assim na minha vida total. Obrigado, amém. E aí o que eu queria te perguntar, porque senão eu vou chorar já no vídeo, daqui a pouco eu vou passar. O que eu queria te perguntar agora é assim, se você pudesse definir uma palavra, em uma única palavra, o como é pro Wanderson lá dentro, do teu coração, como é fazer parte, eu vou até citar dessa forma, do pouco que você falou, perdão, porque como eu sou seu amigo, como eu tô próximo, eu sei do muito mais de que ele faz, mas desse pouco, mas talvez muito, de que você falou, se você pudesse falar uma palavra, o que representa isso para você? Fazer tudo que fazemos. Desde você ter, por exemplo, a Casa da Homicidade, os cultos, as reuniões, os discipulados, o que você é, o global. Que tudo representa tudo. Numa palavra. Se fosse essa palavra. Essa pergunta é no fogo. Fechou. Que eu faço. Uma palavra. Uma palavra. Graça. Graça. Uau. Favor imerecido. Chegou até a arrepiar agora aqui. Que legal, cara. Que show. Que legal. E antes de a gente finalizar, eu gostaria muito, perguntei isso para todo mundo e com você sem dúvida é uma super honra fazer isso, se você pudesse deixar um recado para toda essa galera que está te assistindo, porque hoje a gente tem Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook, a gente tem todas essas mídias sociais hoje, Sim. Toda essa conexão, e eu falo que a internet nos possibilita se conectar a qualquer pessoa, lugar do mundo inteiro. Se o Wanderson hoje, esse cara alegre, amigo, apaixonado, esse cara do jeitão que você é, se você pudesse deixar um recado para toda essa galera que está vendo, que recado você queria deixar para todo mundo? Para todo mundo um recado? Toda essa galera. Cara, a Bíblia diz que Jesus pega aquilo que é a lei, né? Ele não anula a lei, mas ele dá o sentido correto à lei. E ele resume os mandamentos em um só. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu posso deixar um recado, é fazer das palavras de Jesus as minhas palavras. Ame a Deus acima de todas as coisas, inclusive de você mesmo, e ao próximo como a ti mesmo. Nós precisamos entender que viver para Deus não é sobre uma vida de perfeição. Se Deus criasse uma expectativa de perfeição no ser humano, Cristo não iria para a cruz. A marca distintiva de um filho de Deus não é a perfeição, é a sua sede e fome por mais de Cristo. John Piper fala isso. Filipenses 1,6 vai dizer que Deus é aquele que nos aperfeiçoará até o dia da sua vinda. Então, é um processo, um dia de cada vez. Então, nesse processo, busque a Deus do seu jeito, da sua maneira, mas busque o propósito de Deus para a sua vida. Entenda que buscar a Deus não diz respeito às suas vontades. O reino de Deus não é para satisfazer as nossas vontades, é as nossas necessidades. Deus não vem para suprir a vontade do homem, vem para suprir a necessidade do homem. Ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a tua vida, se você entrar de coração aberto nisso que eu estou falando, eu não tenho dúvidas de que a tua vida será completamente outra, cheia de propósito, de riqueza e de presença. Que legal. Cara, brigadão. Agradeço. De todo o meu coração. Você sabe que você é um irmão junto. para mim, amo você de todo o meu também coração. amo você. Brigadão. Tamo junto. E para quem quiser conhecer mais do Wanderson, conhecer, você às vezes mora longe, fala, pô, eu não posso ir na AME porque é Joinville, pela distância.
Verdade. Depois a gente vai deixar aqui o canal do YouTube, você pode entrar para ver as pregações. Tudo lá. Você pode participar do projeto Domicidade, você pode participar da comunidade de fé. Enfim, depois a gente vai deixar todos os contatos do Wanderson, da AME, e aí depois eu falo, siga esse cara, entra no canal dele, o cara é fabuloso, é uma das referências para mim, então não teria por que não convidar. Fechou, obrigado, te agradeço. Tamo junto. Valeu, obrigado galera. Queria agradecer você que permaneceu com a gente até agora no final desse vídeo e te pedir, ativa o sininho, se inscreve no canal, é muito importante. E além disso, eu queria te desafiar, deixa para mim nos comentários aqui embaixo o que você faz que faz diferença no mundo hoje, o que você pode fazer ou que ação você participa. Eu gostaria de saber, tá bom? Até o próximo vídeo, muito obrigado.